Muito bem. Então, agora eu vou desenvolver uma fala sobre esse tema de Karuna. As instruções, que foram dadas nessa meditação já tentavam encaminhar, a nossa prática para esse tema. Lembrando que essa prática dos Brahma Viharas é uma prática da mente e coração, né? Como é que nós combinamos, essa investigação, dos estados da mente, essa busca de maior clareza, com uma dimensão que é a dimensão dos sentimentos, a dimensão das motivações, das intenções. Então, como é que nós ligamos a mente e o coração? Então, esse trabalho, da meditação fica superficial, né? Então, esse treinamento, esse bhavana, esse cultivo dos Brahma Viharas tem a ver com a gente ganhar essa maior enraizamento, da prática nessa dimensão mais profunda dos sentimentos, né? Sem isso, acho que não há uma transformação muito profunda, né? E existe essa ideia também, de que o que quer dizer os Brahma Viharas, As traduções são, as moradas divinas, os estados sublimes, ou seja, nós estamos tratando também de sentimentos que não são só sentimentos comuns, mais corriqueiros, mais conhecidos. É um trabalho de você descobrir, desenvolver algo que está potencialmente no seu coração, mas se você não cultivar, você não vai saber o que é, né? Tem uma semente ali, mas que você tem que regar para que aquilo possa se manifestar de uma maneira mais plena, né? Então é um cultivo, é uma descoberta. Porque todos esses termos, por exemplo, compaixão, amizade, eles têm um uso no vocabulário comum, assim, né? Mas a gente tem que desenvolver uma compreensão mais fina, do que eles significam na prática budista. Você pode pensar assim, como é que eu posso transformar o coração numa morada divina? O que eu tenho que fazer para que isso vire uma morada divina, né? Então é um trabalho, E outra ideia importante é de que você começa com uma compaixão desenvolvida em relação a você mesmo, e depois que é uma experiência de expansão da mente, né? Por isso que se fala muito dos estados, sublimes como sendo estados que não têm barreira, eles se expandem sem obstáculo. Então não tem a ver com compaixão por essa pessoa, por essa outra, pela família, pelos amigos. É um sentimento que vai ganhando uma grandeza, né? Vai se expandindo.
tem a ver com uma experiência do infinito também, do ilimitado, vai. E isso não é também uma coisa comum, né? Então é uma coisa que a gente tem que desenvolver, cultivar e descobrir. Mas a gente parte das coisas mais limitadas para chegar nas ilimitadas, né? Então a gente tem que partir experiências que a gente tem mais conhecimento. Então, qual que é o entendimento assim mais imediato, né, que a gente tem da palavra compaixão? Que é essa sensibilidade, né, que a gente pode ter pelo sofrimento dos outros. Quando a gente fica condoído, a gente fica afetado, né? A gente tem uma relação de empatia pelo sofrimento que tem no mundo, que está tão próximo de nós, que está em nós também, né? Então é uma certa sensibilidade que é muito importante para a gente sair de um certo egoísmo também, né? Mesmo da prática espiritual, quer dizer, você fala, eu estou aqui na minha prática, estou me desenvolvendo, tal. Mas tem um risco, né, da gente criar uma imagem um pouco assim de uma coisa quase individualista, assim, né? E não é isso, né? Quer dizer, acho que o budismo fala do desenvolvimento da compreensão da interdependência entre os seres, que o processo de emancipação da mente é um processo de emancipação do ego, ou seja, você tem que desenvolver uma compreensão que vai além do seu ego, do seu eu, do seu meu. Então, essa sensibilidade ao sofrimento, ela é muito importante para que a gente vá desfazendo, né, essa crosta assim mais egocêntrica, né? Lembrando que a gente às vezes pode viver, né, em certas épocas, em certos lugares, em que há uma certa banalização, né, do sofrimento, né? As pessoas começam a ficar meio indiferentes, assim, começam a ficar. E isso é muito perigoso, inclusive, né? Para a vida coletiva e tudo. Então, as práticas dos Brahma Viharas também são muito importantes porque elas dão uma dimensão também da nossa relação com o mundo. E isso é muito importante. Agora, como é que a gente pode começar, né, a quebrar um pouco essa crosta de insensibilidade, vamos dizer assim, e como é que a gente desenvolve também uma sensibilidade que tem uma serenidade, tem um equilíbrio? Porque é importante a gente não confundir a compaixão com só um sentimento de pena, de dó. É fácil, né, fazer essa confusão, né? Que isso é entendido no budismo como um problema, né? O inimigo próximo da compaixão é esse sentimento de dó, que é uma confusão, é uma compaixão sem equanimidade, sem equilíbrio. Isso depois vai ser desenvolvido mais nesse tópico da equanimidade. Mas para fazer uma imagem assim que eu acho interessante, né, que é assim, o que é um bom amigo, né? Então, você sente no momento de dor assim, né, a pessoa está próxima de você, você sente uma empatia. Ao mesmo tempo, ela ajuda, né? Ela te traz uma certa serenidade também. Ela não vai afundar junto com você, né? Tipo, ai, vamos aqui sofrer juntos e tal. Quer dizer, é uma relação interessante essa, né? Que tem empatia,
mas traz para uma certa clareza também, né? Por isso que é mente e coração, é uma relação entre a emoção e também a compreensão. No caso, é a compreensão do sofrimento. O que é o sofrimento? E no budismo, essa compreensão é muito importante, que é a compreensão da primeira nobre verdade, né? A primeira nobre verdade é a verdade de dukkha, que a existência condicionada está sempre sujeita a algum grau de insatisfação. Você vai lidar com isso, mas existe essa característica, né? Que tem que ser compreendida. Então, essa não confusão entre compaixão e pena e dó, ela é uma coisa importante. E como é que você vai também construindo uma base mais na experiência, assim, para você desenvolver a compaixão? Então, por exemplo, na situação da meditação, né? Que é um pouco que eu tentei desenvolver na instrução também. O que vai acontecendo? Você para. Primeira coisa, você parou. Então, você saiu daquela coisa cotidiana que às vezes a gente tem, as pessoas têm, de se ligar numa série de distrações, numa série de dispersões, que muitas vezes é uma maneira de você tampar, né, o sofrimento, né, a percepção, a compreensão, a relação com o sofrimento, com a dor. Existe até um certo senso comum, assim, muito ilusório, né? Quer dizer, se eu não der muita bola para o sofrimento, se eu não ficar me interessando muito por essas coisas, então eu vou ser mais feliz. Tipo, né? Se eu der uma enganada aqui, as pessoas que ficam pensando muito nessas coisas, elas são muito baixo astral, sei lá, né? São muito é equivocado, né? Essa ideia, né? Porque você não vai lidar com uma coisa se você não olhar para ela, né? Você pode varrer para debaixo do tapete lá, mas ela vai voltar. Então a meditação ela cria uma primeira situação assim, eu desliguei esses mecanismos cotidianos de distração. Então vai vir uma coisa à tona, né? Tanto no corpo quanto na mente. Eu não estou lá, por exemplo, no corpo, né? Eu não estou lá sempre agitado. Eu vou começar a sentir tensões que estão lá, que eu não sentia, mas que estão lá. Nossa, agora eu percebi que eu tinha, né, uma tensão aqui, o ombro. Então, para você lidar com isso, você relaxa, né? Você vai trabalhando a respiração, etc, né? Mas tem um ponto também que você começa a perceber que por mais que você crie condições melhores, tal, e é importante que você crie isso, tem um desconforto que é inerente ao corpo. Então, você comeu, depois você vai ficar com fome de novo. Você dormiu, você vai ficar cansado de novo. É uma coisa da natureza do corpo. Então, essa compreensão do sofrimento lá é já uma abertura para você desenvolver uma compaixão, né? Porque eu me lembro muito de uma instrução que o Achan Vadiro deu uma vez, que ele, falando assim, né? Você está lá, né? Quando você sentir muita dor na posição da meditação, tudo bem, você vai se movimentar. Mas você vai se movimentar com uma certa intenção. E essa intenção é a compaixão pelo corpo. Você se move, mas com essa intenção. Então, que é um jeito de desenvolver, né,
essa compreensão. E, ao mesmo tempo, em relação à mente também, né? Você vai observando, né? Ah, agora eu estou mais concentrado, agora eu estou mais sereno. Ah, nossa, agora embarquei aqui em uma série de enredos, preocupações, isso traz uma série de sofrimentos que você pode desenvolver um certo desprendimento deles, né? Mas você pode fazer essa reflexão. Olha como a mente é sujeita a esses estados, né? E como eu posso lidar com isso. Então, isso é o trabalho com a compaixão em relação a você mesmo, primeiro, né? E aí depois você vai expandindo essa prática em relação aos outros seres. E você pode, né, começar pelos pessoas que é mais fácil, né, você ter esse tipo de sentimento, pelos seus familiares, pelos seus amigos e pelas pessoas próximas. E acho que aí também é esse risco da gente também ficar muito identificado com o sofrimento do outro é maior, né? Porque são pessoas que a gente às vezes tem mais apego. Então é sempre muito importante, né, pensar que se as pessoas estão passando por aqueles estados, elas também têm uma responsabilidade por aquilo. Elas não são só vítimas de uma situação, elas também construíram, né, aquela situação para a gente ter esse equilíbrio, né? Porque é fácil, eu acho, assim, nas relações, principalmente familiares, assim, né, ou de amizades, às vezes a gente entrar um pouco nessa identificação com o sofrimento do outro e afundar um pouco junto, né? Um pouco aquela imagem, né? Aí acho que não vai ajudar, né? Agora, eu estou também falando de um trabalho, primeiro que você está trabalhando no nível das intenções, né? É um trabalho que você faz com você, com a mente, com a sua mente. É claro que isso pode gerar atitudes generosas, né? Isso pode se desdobrar em ações. Mas eu estou falando de um trabalho que é um trabalho com as intenções, um trabalho com a mente. Os Brahmaviharas, eles são trabalhados no óctuplo caminho, no nobre óctuplo caminho, na segunda etapa, que é chamado das intenções corretas, as intenções hábeis. É um trabalho com as intenções, com as motivações, os pensamentos. E ele está apoiado no primeiro, né? Que é a visão hábil, né? Na medida que você tem uma visão mais clara do sofrimento, você também vai desenvolvendo essas intenções, essas motivações. Então, primeiro expande para as pessoas próximas. Depois, para as pessoas que você não conhece, as pessoas que são indiferentes, indiferentes entre aspas, né? Isso é um ponto muito importante, né? Acho que principalmente na nossa cultura, na nossa sociedade, que é muito marcada por um certo, né, individualismo, né? As pessoas ficarem muito dentro das suas próprias grupos, famílias, e ficarem às vezes um pouco indiferentes, né, a todo esse sofrimento
que existe para além, né? E que está perto, né? Está na rua, nas pessoas que estão na rua. Bom, tem uma lista aí, né? Bem grande. Então, acho que quebrar essa... Eu estou falando isso porque eu acho que a gente vive um momento bastante sério, mas que a gente tem esse risco de ficar muito... de banalização, né? De ficar muito indiferente, né? E eu acho que sem esse cultivo, você não cria um ambiente mais solidário, né? Mais saudável, né? E para a gente ter uma vida social mínima assim, a gente precisa disso, né? Então aí é o budismo também, como ele pode favorecer, né? Essas questões todas, né? Então, às vezes a gente desvia, né? Assim, a pessoa vai lá pedir, você está, sei lá, na rua, a pessoa vai pedir uma ajuda, tal, a gente não quer nem ver, né? Nem olhar, nem quem é aquela pessoa, né? Que tem uma pessoa ali. Então é interessante de observar, né? Ou então cria uma coisa assim, a pessoa é de outra raça, a pessoa é de outra cultura. Isso é perigoso também, né? Ficar numa coisa muito... Por isso que é uma prática sem barreiras. É compaixão sem barreiras. Sem caixinhas, né? Isso aqui sim, isso aqui não. Aí, a outro nível da expansão em relação às pessoas que você tem conflitos. Também bastante desafiador, né? Porque é fácil, né, você chegar construir uma atitude a pessoa que eu tenho conflito, eu não tenho compaixão, e às vezes eu tenho ao contrário, né? Eu tenho ódio, né? Eu sou cruel, né? O oposto da compaixão é a crueldade. Essa ideia de que também você vai resolver as coisas na base da violência, né? E não é outra ilusão, né? Então, isso não quer dizer que você vai ser essa imagem meio caricata, meio infantilizada, que você, não, então você deixa os outros fazerem o que quiserem com você, você pode ser firme. Tem situações que você tem que ser firme, mas isso não quer dizer que você não seja compassivo, ou seja, você não entenda que naquela pessoa também tem um monte de sofrimentos, né? E como você lida, né, com isso? Então isso é muito importante também, né? Desenvolvimento de uma não violência. E por fim, a último nível da expansão é todos os seres, né? Daí você sai também do âmbito humano, né? Tem a ver com os animais. Olha, tem um cachorro ali, né, Carol? Dos animais. E no caso do budismo também, na cosmologia budista, tem os seres de outros planos de existência, né? Aí eu acho que também entra nessa questão do ambiente, da ecologia, né? De como a gente lida, né, com a compaixão em relação a todos os seres, né? Entender que mesmo aquele inseto, né, que entrou na sua casa e que você quer matar rapidamente, ele também é um ser vivo,
E é curioso, né, essa relação com os... Parece que porque é um bicho pequeno, você tem lá o direito de... É interessante, assim, né? Então, você pode desenvolver isso em pequenas coisas também, nas suas atitudes cotidianas, né? Essa sensibilidade que você tem em relação a esse mundo vivo, né? Que a gente depende dele, a gente está em relação com ele, como é que a gente lida com ele. Então, se estamos, né, dentro de uma cultura muito depredatória, aí é um problema, né? Então é isso. Agora, para fechar, eu acho assim que esse sentimento e essa compreensão, ela está ligada também a um insight sobre o samsara, né? O que é o samsara? Essa roda de nascimentos e mortes, né? O fato de um ser nascer, ele já está sujeito, né, a uma série de condições, de limitações, de desconfortos, ele vai morrer. E acho que esse insight sobre o que é isso, né? O que é essa realidade condicionada e qual que é a atitude, qual que é o tipo de sensibilidade, de sentimento que você pode desenvolver em relação a isso. Acho que é muito importante, porque isso também pode ser um estímulo para o despertar, né? Para você buscar o despertar. Então, estava pensando nesses dias nesse tema, acho que compaixão tem muito a ver com a primeira nobre verdade, segunda nobre verdade, ou a existência da insatisfatoriedade, do sofrimento, que isso tem uma raiz. E se a gente não aprofundar, né, essa compreensão, a nossa prática de emancipação, de iluminação, de busca da iluminação, fica sem bases, né? Bom, eu acho que é suficiente e a gente pode dar uns 5 minutinhos agora para as pessoas se esticarem, banheiro, água. Depois a gente volta aqui e a gente pode conversar um pouco. Ela ia meio dar uma controlada. Oi, Fabiola. Então, já vamos ver, né, pelo chat as pessoas podem ir colocando os nomes e aí quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, vai fazendo na ordem da inscrição. Tá aberto, tá bom? Cassiano, Oi. Oi, Ícaro. eu tenho uma pergunta. Fala. Considerando uma situação de um conflito já antigo, muito pesado, é possível sermos compassivos com a pessoa, com essa pessoa com quem temos conflito, tentando manter somente o mínimo de equanimidade, sem nutrir nenhum bem-querer por a pessoa? Você está querendo o mínimo de... Não, tem uma... Eu Sendo bem já... franco, sendo bem franco. Por que o mínimo de equanimidade, né? Você pode desenvolver mais equanimidade. No quarto encontro aqui, a Olga vai trabalhar o tema e desenvolver bastante a equanimidade. Ah, Não, vai tô lá, brincando. mantendo a equanimidade, mas sem nutrir nenhum bem-querer. Não Não, por não eu acho que querer, isso mas por é... não conseguir. Por não conseguir. Sim.
Não, eu acho que isso é bem interessante, bem importante essa pergunta, porque eu já ouvi também monges respondendo essa pergunta, falando assim, que você não necessariamente precisa gostar da pessoa, né? Muitas pessoas têm uma certa resistência a essa prática dos Brahma Viharas, porque é como se soasse meio hipócrita, né? Assim, não, você tem lá aquele rancor e não sei o que mais, aquela e você cria uma imagem meio idealizada, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para ser compreendida, porque mesmo que você não tenha um afeto pessoalizado, né? Assim, um bem-querer pessoal, você pode compreender que aquela pessoa tem aquelas atitudes, também pelas limitações dela, que ela também tem uma história, ela está sujeita a sofrimentos. Ela é responsável também por aquilo, mas ela está enredada numa ignorância. Isso relativiza um pouco essa imagem, assim, a pessoa é má, né? A pessoa não merece a minha compaixão. Se você constrói uma compreensão, você pode desenvolver uma compaixão também por ela, mas de uma maneira menos pessoal, né? Menos egóica. E eu acho que isso é muito interessante, porque provavelmente a partir desse sentimento você também vai ter um modo mais hábil de lidar com a situação, né? Ou as situações. Porque se você estiver muito enredado, né, nessa aversão, você não vai enxergar direito. Você vai só reagir. E se você enxerga, e se você tem também no nível da intenção, não, eu quero que essa pessoa compreenda as questões dela, né? As ilusões dela. Ela também está sujeita ao sofrimento e tudo, né? E eu lembro também uma vez que eu vi o Dalai Lama falando sobre a questão dos chineses, né? Da relação dos tibetanos com os chineses. A China invadiu o Tibete, né? Teve muita violência, né? Templos foram destruídos, monges foram presos, teve tortura, coisas horrorosas, morte. E o Dalai Lama falando como era importante, né, o desenvolvimento da compaixão, mesmo nessa situação, e como isso era precioso, num certo sentido, né? Agora que eu vou ver se realmente eu tenho um coração compassivo, né? Que é mais fácil você ter compaixão para as pessoas que você gosta, né? O que são próximas, né? Mas ele afirmou com muita veemência, né, a necessidade dos tibetanos desenvolverem um coração compassivo, inclusive em relação aos invasores. Pá, pá, pá. Acho que é difícil, né? Lembro também do Gandhi, né? O Gandhi tinha práticas, né? Quando tinha lá conflitos com a polícia e pessoas feridas, eles tinham comissões para cuidar dos policiais. Ele queria desmanchar, né, essa ideia da polaridade. E agora é um nível muito elevado, né? Mas eu acho que a gente tem que aspirar a isso mesmo. Acho que temos que ir trabalhando nessa direção. Porque isso tem frutos também, né?
Que eu acho que também você pode ir adquirindo um certo desprendimento do samsara, né? Que você vai compreendendo essa roda e que todo mundo, né, os seres vivos estão presos. Você quer se liberar dessa roda, né? Então você tem que aprofundar, né, a sua prática, né? Não sei se eu fui útil aí, se eu consegui. Não, foi sim. É, que eu consiga alcançar esse nível, então. É, Só todos mais nós, uma, né? Todos só nós. mais uma pergunta, não é nenhuma Ah, dúvida. Só gostaria assim de ouvir sua opinião. Eu sou iniciante no budismo Theravada e, pelo que eu pude compreender, uma clássica distinção feita entre o budismo Mahayana e o Theravada é a respeito da figura, da condição do Bodhisattva e do Arahant. Como o Bodhisattva sendo aquele mais compassivo que visa apoiar a iluminação de outros seres, não somente a própria iluminação. Isso, de fato, existe dessa forma ou tem outros aspectos envolvidos por trás? É só isso. Obrigado. eu acho uma pergunta difícil. Eu não sei se eu vou conseguir te responder muito, assim, né? Eu vou falar um pouco do que eu já ouvi, né? Que tem essa distinção mesmo, né? Do Arahant e do Bodhisattva. No budismo Theravada, o Bodhisattva é uma preparação, né? É uma aspiração pela iluminação, né? Mas o que eu posso te dizer é que às vezes eu vejo assim, né? Que existe uma ideia, acho que um pouco distorcida, que toda essa dimensão da compaixão não estaria muito presente no budismo Theravada, que seria um budismo mais... A pessoa está preocupada com a própria prática. Acho que isso é uma ideia distorcida, porque a gente está vendo aqui, né? Esses bhavanas, esses cultivos, né? Dos Brahmaviharas, tem toda essa dimensão. Talvez, acho que no Ocidente, assim, começou a se interessar muito por aspectos do budismo, que são esses aspectos mais afeitos a essa nossa cultura mais racional, né? Então, questão mais da investigação da mente, né? Acho que talvez num certo momento se negligenciou um pouco essas práticas que a gente identificaria mais como talvez uma coisa mais devocional, ou uma coisa mais envolvendo o coração, a emoção. Então, a pessoa se preocupa com a meditação, mas, sabe, não dá muita importância, né, para essas outras práticas. O Bhante Buddha Rakita falava bastante disso, que deu retiros para a gente, como era importante, né, praticar meta. Mas eu acho que isso... E tem também, uma vez eu vi uma palestra também de um monge falando assim, as pessoas que não gostam muito de praticar os Brahma Viharas, geralmente são as que mais precisam ter. Que elas têm uma relação um pouco assim, isso não é tão importante, né? Assim, isso é como se fosse uma prática menor, assim, não, a meditação vipassana, né, os dhyana. Mas os Brahma Viharas são uma base para a concentração. Quem aprofunda o tema dos dhyanas, assim, passa pelas Brahma Viharas, que passa por uma tranquilização do coração. Se o teu coração está lá todo conturbado, né, com uma série de questões, você não vai atingir né, estados de concentração mais profundos. Então, muito importante esse trabalho, né,
com as moradas divinas. Mas, então eu acho isso, tem essa diferença, mas acabou se criando um pouco uma ideia de que esse tema da compaixão ficou mais ligado ao Bodhisattva, ao Mahayana, e não sei, acho que talvez não seja verdade, né? Agora, acho que talvez o Dalai Lama, falei do Dalai Lama, né? Ele fale muito da compaixão porque talvez seja uma percepção de que nosso mundo precisa muito disso, né? Que a gente está numa cultura, numa sociedade moderna, né? Contemporânea, global. Ela é muito marcadamente individualista, né? E tem essa ideia de que as coisas vão progredir sempre pela competição, né? Que é aí que a gente vai progredir. Então, toda essa dimensão mais solidária, né? Mais fica um pouco abafado, né? Um pouco não, né? Muito, né? Por essa cultura, esse tipo de sociedade. E a gente vê isso, né? Cotidianamente, né? E é muito perigoso, eu acho. Perigoso. Que assim como o ser humano pode, né? Atingir estados muito elevados, ele pode descer muito também, né? A gente pode entrar numa coisa coletivamente meio bárbara mesmo, assim, né? Meio bestial, assim, né? E então essas coisas são pilares, assim, de uma vida civilizada, creio eu, e de uma sociedade minimamente saudável, né? Tudo bem? Esclareceu. Esclareceu, obrigado. Cassiano, próxima pergunta da Fabi. Tá, Fabi. Primeiro eu queria agradecer a prática, eu achei que foi bem interessante, principalmente na hora que você falou de ter compaixão com o corpo, com até essa... Eu tive compaixão, das vezes, da minha inquietação mental, sabe? E quando eu tive essa compaixão por esse estado, parece que a mente acalmou, eu achei interessante, né? E eu falei, nossa, que legal, assim, gostei. E fez efeito, assim, a prática guiada. E eu, assim, eu queria, não sei, assim, intelectualmente eu entendo a diferença de compaixão e de amizade amorosa, né? Mas amizade de bondade. Mas na hora de sentir, para mim, elas se misturam um pouco, sabe? Quando você fala assim, né? Nessa expansão mental, eu acho que elas são bem parecidas. Como se elas estivessem unidas, assim, a amizade amorosa e a compaixão, assim. Eu acho que uma alimenta a outra. Eu não sei se você vê... Intelectualmente Sim. eu vejo qual é a diferença, né? Você ter essa compaixão, essa paciência, essa aceitação, mas na hora de pôr no coração mesmo, eu acho que elas são muito unidas, assim. Aliás, as quatro, né, também, né? Mas essa situação, Mas não sei se ótimo você dessa forma, assim, também. Ótimo você ter colocado isso, porque é uma coisa que eu tinha esquecido de falar, eu tinha pensado em falar, mas eu tinha esquecido. Bom, primeiro em relação à coisa da prática, da instrução, eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez essa história do Achan Vadiro, né, diz assim, não, se você vai movimentar o corpo, mova com a intenção de compaixão pelo... Eu achei legal, mas eu achei assim, ok, não fez muito
sentido. É interessante isso, né? Às vezes você ouve uma instrução 1 hora, não faz muito sentido, depois, mais para frente, você... E agora que eu estava preparando mais esse tema, me ocorreu isso mesmo, assim, né? Se você lá, né, tá com uma dor, um desconforto, mesmo mentalmente, né, se você faz essa pequena reflexão, assim, né, no meio ali da prática, que o corpo também é sujeito, né, a esses desconfortos e por mais que você atinja um certo estado, ele sempre vai ser sujeito. E isso dá um relaxamento, né? Porque parece que é uma coisa da mente, assim, não. Eu tenho que aceitar isso também, né? Isso é também a natureza do corpo, né? E a mente também está sujeita a um monte de... Então isso para mim também foi um insightzinho, assim, sabe? Assim, nossa, ó, dá essa compaixão por si, né? Por seu próprio, essa percepção do seu próprio sofrimento ali, dá uma relaxada, né? Isso pode ser uma boa base depois para essa expansão, né? Agora, essa relação de Karuna, Metta e Mudita e o Peka, eu já vi também exposições assim, que Metta, por que se enfatiza mais Metta também, né, nas práticas? Que Metta é mais inclusivo, assim. É o sentimento da amizade universal, da bondade amorosa, e Karuna e Mudita são como se fossem desdobramentos de Metta. Então, Karuna é assim a amizade, mas focando essa empatia pelo sofrimento. Pelo aspecto, sabe, mais... Um pouco aquela ideia, né? Você é amigo na dor e na alegria. Então, tem hora lá que é a dor, né? Então, a Karuna tem a ver com esse momento dessa empatia no momento da dificuldade, né? E Mudita no momento da alegria, né? Então, são desdobramentos de Metta. E o Peka é meio o que equilibra. O que equilibra as três. Que é a equanimidade. Para que, por exemplo, Karuna não caia num sentimento muito de identificação, né, com o sofrimento do outro, de pena, de dó, ou de autocomiseração também, né? Assim, ai, como eu sofro, ai, como não sei o quê. Ou seja, é sempre aquela lembrança também que as situações do sofrimento, a gente é responsável por elas também, né? A gente cria. Aí eu acho que tem um outro tema que entra, que é o tema do Kama. O tema das ações tem consequências. Então, para você lidar bem, né, com a questão do sofrimento, ou mudita, né, da alegria, quer dizer, tem condições que geraram essa experiência, né? Então tem que ter uma compreensão do Kama também, né? Sem ser uma coisa pessoalizada, né? Tipo, quem merece a compaixão, quem não merece a compaixão, não é isso. Mas eu acho que é a compreensão de estados, né? Que surge um estado porque teve condições que fizeram esse estado surgir. Então é uma relação mais impessoal, assim. Não sei, mas acho que é importante, né? Falar disso aí, né? Desse desdobramento. Mas obrigado Entendi. aí obrigado pela Imagina, foi pergunta. ótimo. Próximo é o Paulo. Paulo. Bom dia de novo, Cassiano. Queria agradecer também. Eu me identifiquei muito com o que a Fabiana falou, inclusive esses detalhes do processo da meditação, de notar o desconforto do corpo e aceitar que o corpo tem esse desconforto quando você aceita esse sentimento, passa a relaxar mais. E a pergunta que eu queria fazer é um pouco mais voltada para esse detalhe mais prático, assim, da prática em si. Que, assim, em geral, na meditação, dá para me ouvir?
Tá um pouco baixo, mas... Eu vou chegar aqui mais perto. Isso, por favor. Em geral, na prática de meditação, eu tenho visto que um dos grandes objetivos, assim, digamos, é tentar se concentrar ao máximo na respiração. E pelo menos na minha interpretação, isso sempre vem muito com uma negação do verbal o máximo possível, assim, não pensar em palavras, tentar evitar ao máximo essas palavras. Só que isso é uma coisa que eu vim sentindo nas práticas de meta também. Quando chega nessa parte de tentar desenvolver esse sentimento, eu recorro na hora para o verbal, para tentar tanto visualizar pessoas, quanto pensar essas pessoas também sofrem, essas pessoas, e o que todos os seres possam ter a iluminação, ou coisas assim. E eu fico me perguntando se isso é uma maneira adequada de tentar desenvolver esse sentimento, ou se ele deveria tentar ser desenvolvido de alguma outra maneira que não envolvessem essas frases, ou esse aspecto mais linguístico, digamos. Ah, perfeito. Isso também acho que é uma questão que muita gente, né? Eu também me colocava isso. Eu acho que o verbal é um recurso, essas frases que você pode repetir, é um recurso um pouco grosseiro, mas você pode ir refinando. Porque o importante não é só o que você fala, mas é a intenção do que você fala, a intenção que você coloca lá. O significado do que você fala e a intenção. Que nem assim, você vê, né, no dia a dia, às vezes uma pessoa fala, mas é meio da boca para fora, né? É só uma coisa assim, uma repetição, né, de uma frase. A frase é uma porta, é um canal para você entrar num sentimento, numa motivação. Então você tem que descobrir, né, essa relação entre você repetir as frases e você acessar um certo... Tem gente que, por exemplo, funciona mais visualmente, né? De repente visualiza uma pessoa, né? Mas são recursos de linguagem, assim, para você acessar uma coisa que é mais interior. E conforme você vai desenvolvendo isso, a fala ela fica menos necessária. Você só sintoniza, né, com aquela intenção, com aquela direção. Porque isso que você falou do pensamento, do silêncio, é que tem um caminho para você chegar numa experiência mais silenciosa. E esse caminho ele passa por um uso hábil dos pensamentos. Nos termos, né, o vichara, o vitaka, né, o pensamento aplicado, o pensamento sustentado, né, que são relacionados à prática da concentração, da serenidade. Quer dizer, normalmente o teu pensamento está lá, né, assim, mais disperso. Daí você faz esse treinamento de direcionar o pensamento para uma certa qualidade, né? E é um recurso. Como quando você faz os cânticos, né? Você usa palavras, você usa... Aquilo direciona já uma energia da mente para um certo sentido. E então você vai usando os pensamentos dessa maneira. E as falas, as frases, o uso dos mantras é a mesma coisa. Mas isso é um recurso. Depois você pode ir refinando e chegando numa coisa que é mais sutil, né? Mais silenciosa, é mais um inclinar-se para aquilo, sem precisar ficar repetindo frases, entende? Tem até agora lembrei de uma imagem assim, uma história do Buda com um dos discípulos chamado Mahakassapa, que é uma situação que o Buda mostra uma flor assim, e esse discípulo olha e tem
uma certa compreensão assim profunda. Quer dizer, sem palavra, né? É um insight mais direto, assim, né? Essa história é muito apreciada no Zen, assim, que trabalha muito com essa transmissão com menos palavras, tal, né? Mas acho que a gente se usa bem, né? As palavras, os pensamentos, isso tem uma função, pode ter uma função muito legal, assim, muito importante. Tudo bem? Tá ótimo, obrigado. Cassiano, agora é o Igor. Igor. Gente, tá me ouvindo? Tá baixo. Melhorou agora? Melhorou bastante. Ok. Bom, primeiro queria agradecer a esse encontro. Tá sendo ótimo, assim. E uma coisa que ficou para mim, inclusive da prática da meditação, é como os ensinamentos de Buda, né? Como que é uma prática diária, né? É o dia a dia, a cada momento a gente está sendo colocado de frente com alguns desses sentimentos e dessas sensações, né? E aí a minha pergunta vai mais de encontro a isso, ao significado que você estava comentando exatamente sobre o que é a compaixão, qual que é esse sentido dela, né? E normalmente, às vezes, por exemplo, quando eu tenho uma sensação talvez de raiva, né? Das formas que talvez eu utilizo para tentar minimizar esse sentimento é não falar. E aí você comentou até a questão da palavra, né? O uso da palavra, né? E aí eu queria perguntar até onde vai esse sentido de você utilizar a palavra, e se esse caminho de silenciar pode ser um caminho, ou seria mais uma forma de se esquivar e talvez de fugir do fato em si, né? Eu fico muito me perguntando isso, assim. Seria mais ou menos Entendi. isso. Obrigado. Ótimo. Então, acho que primeiro uma coisa, que essa prática dos Brahma Viharas, ela é frequentemente mencionada como um antídoto para os estados de aversão, né? Isso que você está falando, né? Da raiva. E é como se, assim, no estado de raiva, a mente tivesse polarizada, né? De uma maneira ignorante, né? Reagindo com aversão. E aí essa prática, ela voltasse, né, a um equilíbrio, assim, né? Então, como se você tivesse que focalizar um outro aspecto de uma situação para que você pudesse ter mais clareza sobre o que é, qual que é a realidade, a complexidade da realidade e tudo, né? Então, essa prática, ela pode, assim, amenizar um pouco essa irritação psíquica, né? Agora, eu acho que tem, de novo, né? Você falou se o silêncio às vezes não é um escape. Acho que pode ser ou pode não ser, né? Eu acho que às vezes a gente precisa de uma certa reflexão sobre o que está acontecendo, sobre esse estado. E eu falei disso aqui, né? Que assim, como para você desenvolver, por exemplo, a compaixão, é importante que você compreenda, né? O que é o sofrimento do outro, seu, as condições que geram sofrimento, né? Então tem uma compreensão implicada, né? Não é só um silêncio, porque às vezes o silêncio é isso que você falou mesmo. Tem uma coisa ali mal digerida, e eu acho que eu estou muito acima de tudo, e eu não. Mas tem um trabalho, às vezes, a fazer para chegar no silêncio, né? Para que o silêncio não seja uma coisa que abafa algo. Às vezes o silêncio é só uma. Estou tampando com o silêncio.
que é um pseudo-silêncio, na verdade, né? Porque tem ali uma... Por baixo dele tem tá fermentando lá, né? Então, às vezes, acho que tem que ter um trabalho meio de compreensão, de ver o que é, né, esse sentimento e tudo. E isso que a gente está falando aqui são recursos, né, para a gente compreender, né, a situação. E aí isso dá uma certa tranquilidade e você chega num silêncio que é mais profundo, que tem mais base, né? Ele não está sendo só um... Então, não sei, eu não sei se eu te respondi, mas acho que você tem que fazer um pouco essa distinção e Perfeito, perfeito. Tá bom, Igor. Obrigado aí. Tem mais? Ou acabou? Não, Cassiana, ninguém mais colocou não. Tá bom, tá ótimo.